Alô malta, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sinto que eu estava sempre a falar de doutoramento aqui no canal e pensei assim, em 2026 eu tenho que fazer um fucking vídeo sobre o doutoramento. Porquê é que eu me meti nesta aventura? Porquê é que eu estou a pagar para ter ansiedade? Porquê é que esta decisão pareceu lógica e agora parece tão errada? Na verdade, eu sinto que era o momento de fazer um vídeo a explicar-vos também o que é isto de doutoramento que eu falo tantas vezes aqui, que falo que ando a preparar e escrever a tese e não sei o quê. E por isso chegou o momento, neste ângulo estranho, mas chegou. Vai ser um vídeo essencialmente a explicar-vos como é que foi todo o meu processo desde pensar, inscrever-me, o que estou a viver neste momento, as fases mais críticas, o que é que acontece ao longo do processo de doutoramento e desmistificar aqui algumas ideias, se desse lado também estão a pensar em ter-se numa aventura destas, porque a verdade é só uma. Isto é uma autêntica aventura. Desculpem, tinha que fazer uma vez este último jogo de câmaras. Bem, agora vou sentar a pé ali naquela cadeirinha e explicar-vos assim à estilo, tipo, entrevista com a Júlia, estão a ver como é que é este processo. E, afinal, houve uma última vez. E como isto é uma coisa mesmo dura, talvez caia uma lagrimazita ou outra, mas pronto. O mínimo que podiam fazer para apaziguar esta dor era deixarem aí o vosso like, subscrever o canal, isto era mesmo importante, não é? Eu prometi a mim mesmo que eu nunca me ia tornar nesta pessoa, mas isto está a entrar dentro de mim. Bem, vamos lá ao que interessa. Vou-vos falar um bocadinho do que é este processo todo de doutoramento. Eu disse a palavra doutoramento para aí 7 vezes, eu sinto que pelo menos em keyword de doutoramento estamos a bombar. Vamos a isto. Pronto, então é aqui que eu me sento, né? Como se eu não soubesse. Vamos ver, agora sim, bem mais confortável, devia ter trazido uma meiazita mais da pinta. Eu para o vídeo de hoje, até porque são vários temas que eu quero falar convosco do que é isto de um processo de doutoramento, eu decidi dividir o vídeo em várias partes sobre qual é que foi a minha decisão, em que é que eu estou a tirar o doutoramento, quais foram as escolhas que me trouxeram até este doutoramento específico, como é que eu escolhi o programa de doutoramento certo para mim, o meu orientador, como é que eu percebi qual era o tema que eu queria investigar e depois um bocadinho do que é que são as dores e o dia-a-dia quem está a viver esta experiência. Isso é a primeira coisa que eu vos quero dizer no vídeo, é que vocês podem ir procurar 500 mil vídeos sobre isto. Eu, quando me estava a inscrever no doutoramento, a primeira coisa que fiz foi ir ver vídeos de YouTube, pessoas que estavam a viver o mesmo processo, que estavam a passar pela mesma experiência, e a sensação com que eu fiquei, e que é exatamente a mesma que eu estou a transmitir agora, aliás, isto parece um espelho daquilo que eu vi quando fui procurar, é que cada experiência é mesmo muito singular, sabem? Isto não é aquelas frases feitas que ficam muito bem ditas em vídeos destes, mas cada experiência é mesmo uma coisa pessoal e para uns há partes que correm mesmo bem, há pessoas que se dão muito bem numa determinada fase do doutoramento, outras que passam tipo as passas do Algarve e é ali o momento de travessia do deserto. Por isso tudo o que eu vos venho dizer aqui acaba por ser um bocadinho uma visão pessoal super enviesada do que é que para mim foi e o que é que está a ser todo este processo. E por isso a primeira parte que eu acho que fazia sentido neste vídeo foi a decisão. Eu na verdade, quando eu era mais jovem e quando fui para a licenciatura, eu achava que só queria tirar uma licenciatura. Eu queria, tipo, acabar de estudar, nunca mais queria ter que fazer resumos, nunca mais queria ter que fazer exames, nunca mais queria ter que fazer testes, nada. Eu achava que queria a licenciatura e estava feito. Só que também havia uma parte do Miguel que adorava dar aulas e que sempre achou que queria ser professor. E quando eu fui para a faculdade, comecei a perceber que ser professor de faculdade até era uma cena fixe. Só que, uma vez mais, eu mantinha ali aquele registro de com uma licenciatura estamos bem, não vale a pena alongar. E foi quando estava a fazer o mestrado que eu percebi que era mesmo aquilo que eu um dia queria fazer, ou seja, aquilo que eu via os meus professores fazerem durante o mestrado e as áreas em que eles sabiam, isso era uma coisa que sempre me fascinou. O papel do professor sempre me fascinou muito, na verdade, e comecei a perceber que aquilo não ia ficar por ali, ou seja, eu estava no mestrado, mas sabia que a seguir ia fazer alguma coisa, e lembro-me perfeitamente que eu no segundo ano, eu decidi que eu ia fazer o doutoramento, ou seja, eu ia acabar aquilo e eu a seguir ia me inscrever, até porque aquela vontade de ser professor eu sabia que já existia, e a partir daí eu percebi que eu ia tirar um doutoramento porque eu queria ir para uma faculdade e queria dar aulas numa faculdade. E em Portugal, pelo menos, para conseguir ser professor universitário, o doutoramento não é que seja uma obrigatoriedade, mas é quase um passo dourado, estão a ver? É uma mais-valia enorme. Primeiro, é quase obrigatório em quase todos os concursos, sobretudo se for um concurso público, e eu percebi que eu tinha que o fazer. E quando eu meti aquilo na cabeça, aquilo ficou um bocadinho de pensamento piloto automático, sabem? Eu já sabia que me ia queixar, já sabia que ia reclamar, já sabia que ia ser difícil, mas quase que assumi que aquilo ia ser para fazer. Então, eu estava no mestrado, mas já estava com aquele pensamento de isto ainda vai durar, meu amigo, porque tu assim vais fazer o doutoramento. Então a decisão veio um bocadinho daí. Foi uma decisão estratégica, por isso a decisão, para mim, no meu caso em si, não foi porque eu adorasse fazer artigos científicos, não foi porque eu quis ser propriamente investigador, porque isso é uma das partes que eu vou falar a seguir. O doutoramento tem muita parte e muita componente de investigação, fazer artigos, fazer pesquisas, fazer investigação científica. Eu nunca achei que tivesse esse perfil, nunca me achei o puro investigador, mas o doutoramento tem essa parte, mas sabia que queria fazer porque eu queria ir para a vertente do ensino, para a parte mais académica de ensino. Por isso, para mim, isso foi quase um degrau que eu sabia que tinha que subir. Agora, também é super válido para quem gosta de investigação, para quem se queira associar a um laboratório e seguir carreira até como investigador. Isso o doutoramento também é sempre uma mais-valia, mas eu acho que é para as áreas mais práticas, áreas mais tipo de saúde, estão a ver, mesmo de investigação, mais ligadas a esses ramos. Aí eu acho que a investigação em terreno laboratorial
é super válida e o papel do investigador é muito alinhado também nesse papel do doutoramento. Bem, isto leva-me um bocadinho ao segundo tópico, que foi a procura do doutoramento. Como é que eu procurei o programa que eu achei mais certo e que estava mais adequado com as minhas necessidades? Confesso-vos que esta foi a pior parte. Eu, quando estava a procurar o doutoramento, e eu sabia que queria alguma coisa relacionada com marketing, comunicação, marketing digital, eu comecei logo por ver aquilo que são as faculdades centrais e os programas de doutoramento que tinham. Vi a FEP, vi a FLUP, que também tinha um fixe em Novos Média. Aliás, eu estava muito alinhado para ir para a FLUP, porque eu já tinha estudado, tinha feito a licenciatura em Ciências da Comunicação na FLUP, conhecia a maior parte dos professores. Cheguei a falar com um professor meu da FLUP, que foi meu professor na altura de assessoria na licenciatura, e já tinha até conversado com ele que estaria se calhar interessado em fazer o doutoramento lá. Vi em universidades privadas, na Fernando Pessoa, na Lusófona, vi também na Universidade do Minho. O doutoramento na minha área, na Universidade do Minho, era incrível e tinha um programa, aliás, de todos os doutoramentos que eu procurei, confesso-vos que o da Universidade do Minho era aquele que tinha um programa em termos de conteúdos mesmo assim tipo top, estão a ver? Era aquele que eu queria mesmo, que estava orientado para a minha área, muito ligado ao marketing digital, a estratégia, só que depois há um pequeno senão. E isto é uma dica que eu vos deixo já quando procurarem um doutoramento. Vejam bem o regime em que ele se aplica, porque eu vi que os doutoramentos tinham sempre dois grandes regimes. Ou o regime laboral, ou seja, vocês tinham um dia destinado a doutoramento, um ou mais, mas no geral era tinham um dia alocado a ter aulas, porque o primeiro ano de doutoramento há sítios que escolhem ter tipo disciplinas, cadeiras normais, como vocês têm na licenciatura, no mestrado, e depois há sítios que fazem em regime pós-laboral e também vários dias por semana. O que é que acontece? Cada programa tem um bocadinho as suas necessidades. Há sítios que têm aulas ao sábado de manhã, há sítios que têm aulas todos os dias depois das 6, há sítios que têm aulas um dia inteiro, por exemplo, das 8 até às 6:30. Isso para mim condicionou-me imenso, porque eu sabia que ia fazer o doutoramento, mas eu não ia concorrer às bolsas da FCT. E aqui entra também, um tópico 2.5, mas uma das coisas, quem faz doutoramento normalmente pede bolsa, ou seja, está a fazer o doutoramento em plenitude, não está a ter outro trabalho. E eu, quando me inscrevi no doutoramento, eu estava a full time na empresa, eu estava a trabalhar em marketing e eu não queria deixar de trabalhar. Aliás, eu não podia deixar de trabalhar porque eu tinha que me sustentar, não sabia se iria ou não ter uma bolsa para me sustentar, então para mim estava fora de questão deixar de trabalhar para ir fazer o doutoramento. Então eu tive que adequar também o programa e aquilo que eu queria enquanto áreas de estudo, programas de doutoramento, tudo isso tinha que estar um bocadinho alinhado com a minha rotina de trabalho. Então acabei por escolher o doutoramento da Universidade de Fernando Pessoa, que é onde eu estou agora, que é de Ciências da Comunicação, não é propriamente sobre marketing e estratégia, mas o ramo grande é comunicação e depois vocês conseguem adequar o vosso tema de tese de acordo com o vosso tema e com as áreas que vocês pretendem, com as linhas de investigação que vocês pretendem para o vosso tema. Fogo, acabei agora de perceber que eu não desliguei um aquecedor que tem ali, isto agora vai fazer barulho. Ai, eu só espero que este som não tenha estragado o vídeo todo, que eu estava a dar tudo e estava a ser tão fluido. Eu então fui para o da Universidade de Fernando Pessoa, era aquele que eu conseguia conjugar melhor com a minha vida e com os meus horários. Ele começava quase sempre depois das 6, então eu tinha ali flexibilidade, saía da empresa às 5:30, ia para o doutoramento e o primeiro ano foi assim o pior em termos de densidade de coisas a acontecer. A dica que eu deixo aqui neste ponto 2 é: vejam bem todos os programas, ou seja, quais é que são as disciplinas que vocês têm, se elas vão ao encontro daquilo que vocês querem estudar, das linhas de investigação do vosso projeto e, sobretudo, vejam se ele é execuível no vosso dia-a-dia, na vossa vida, na vossa rotina. Porque quem fizer um doutoramento em plenitude, tem máxima liberdade, vocês basicamente tornam-se uns investigadores da FCT, vocês têm direito à bolsa e o vosso trabalho, entre aspas, é promover a investigação, é fazerem a tese de doutoramento e ter um contributo científico, ou então vocês fazem como eu, que é mantêm-se a trabalhar e basicamente são trabalhadores estudantes, vocês estão a fazer o doutoramento por conta própria, trabalham na mesma, mas depois têm ali aquela vertente académica, que é muito puxado. Admito já, e não estou a dizer isto por estar a fazer isto, estou a dizer isto porque é mesmo muito puxado e é um esforço que se faz quer económico, quer também da parte de mentalidade, porque acreditem, é um desafio enorme sermos trabalhadores estudantes com um grau, imaginem, uma licenciatura é difícil, um mestrado é puxado, mas um doutoramento, acima de tudo, não é uma coisa difícil, mas um doutoramento, sabem, as pessoas têm aquela ideia, um doutoramento é uma coisa só para pessoas mega inteligentes. Não. O que eu tenho vindo a aprender é que um doutoramento é para pessoas extremamente metódicas, organizadas e muito disciplinadas. E eu não sou sempre essas coisas todas, sabem? E essa foi a grande dificuldade, e ainda é a minha grande dificuldade, que é manter um ritmo estável e estar sempre keep up with your shit. Estão a ver? Isto é um bocado mal. Keep up with your stuff, que é, comecem a organizar-se, nem que seja mentalmente, em documentos, em relatórios, mas ser muito organizado ajuda-nos a conseguir manter, este foco. Luz ao fundo do túnel, olhos na meta, mas sabemos que é uma maratona bem grande e que vai levar muito tempo. Mas porque sinto que já me estou a alargar, vamos lá então fechar esta parte em si da escolha. Vejam bem o programa, vejam se os conteúdos estão de acordo com aquilo que vocês querem estudar, com áreas que gostem. Isto é mega importante. Vocês vão estar 3 anos neste ciclo de estudos, por isso perceber muito bem se as áreas, se as temáticas são aquelas que vocês querem, se estão de acordo com aquilo que vocês vão fazer para a vossa tese e depois também perceber se isso se enquadra na nossa vida, ou seja, percebam muito bem se o horário em que ele funciona, digamos assim, durante o primeiro ano,
resulta. E depois podem ver também outras opções. Vou-vos dar um exemplo. Eu na altura estava muito inclinado para ir para a Universidade de Vigo. Eu já tinha visto o programa deles, a minha orientadora de mestrado já me tinha falado porque tinha feito a tese dela em marketing também lá e gostou muito. Nesse primeiro ano não há disciplinas, aquela universidade funciona assim de uma forma um bocadinho diferente. Vocês basicamente começam logo a fazer a tese e depois têm 3 anos para apresentar. Só que o que eu senti em relação a Vigo é que eu se calhar ia ter um acompanhamento diferente. Tudo era incrível, eu conseguia fazer à distância, não havia aulas, só tinha que ir lá 2 ou 3 vezes ao ano para fazer apresentações, seminários e coisas do género. No entanto, a faculdade de Vigo era muito mais barata. Para vocês terem noção, o que eu pago aqui num mês pagava-se em Vigo no ano. Por isso, a discrepância de preços também é uma coisa a considerar e quando escolherem o programa, os conteúdos, o sítio que se encaixa com o vosso regime laboral, vejam também os preços, porque um doutoramento não é de todo uma brincadeira e quem não estiver a fazer bolsa é um encargo bem pesado que vamos ter ali no mínimo durante 3 anos. Estou aqui a consultar o meu caderninho porque eu tive que preparar este vídeo por tópicos. Outra coisa mega importante, e esta aqui picou-me muito os miolos, consumiu-me muito o juízo. Escolher o tema. Escolher o tema, ai malta, é assim das coisas mais difíceis. Eu quando entrei, eu pensei, não tenho tema. Não sei do que é que eu vou fazer. Sei que eu quero fazer alguma coisa relacionada com marketing, comunicação digital, mas não tenho tema. E depois comecei a refletir um bocadinho sobre tudo, sabem? Do que é que eu estava a fazer naquele momento no meu trabalho, do que é que eu tinha feito no mestrado, e eu sempre gostei muito do meu tema do mestrado, que era ligado à comunicação e ao marketing humanizados. E foi aí que se abriu tipo assim uma porta na minha mente do género. Miguel, dá continuidade a um tema em que tu te sentes confortável, em que já percebes, em que já tens profundidade de investigação, por isso, dá continuidade. Mas uma das coisas que eu acho que se sente muito quando se entra num doutoramento é aquela pressão de e agora, que tema é que eu vou escolher? Com o tempo torna-se mais visível, mas no início é assim tipo um bicho-papão e se há dica que vos posso dar é, normal ter medo no início, vai melhorando e vai haver um dia que vocês vão acordar e vão pensar, é o clique, é isto que eu quero, é isto que eu vou fazer e até não sei onde é que eu vou chegar, mas isto vai me levar a algum lado. Mesmo que dê bosta, mesmo que não dê, isto tem um caminho para chegar a algum sítio. E acreditem que o tema acaba por chegar até nós, às vezes da forma mais louca que vocês estão a achar. E aqui o próximo ponto que eu decidi falar também foi um bocadinho uma ajuda na escolha do tema em si, que foi a escolha do orientador. Como é que vocês fazem este processo? Eu aqui confesso que acho que já vinha com um bocadinho de vantagem porque eu fiz exatamente a mesma coisa no mestrado. Escolhi a minha orientadora logo no primeiro ano. De todos os professores que eu sabia que ia ter, eu fui investigar aqueles que eu sabia que trabalhavam temas ou que tinham experiência no mercado com temas e temáticas que eram mais próximas daquilo que eu queria trabalhar. Isso a mim ajudou muito a perceber que aquela pessoa era a mais indicada para mim. Houve um outro fator que eu também tive em muita consideração, que foi a afinidade que eu fui criando com o professor. Ou seja, nas aulas, comecem a ficar atentos qual é que é o professor que se relaciona mais convosco, no sentido em que vocês acham que há uma linguagem próxima, sentem mais afinidade a essa pessoa, à forma como explica os conteúdos, à forma como dá as aulas, a forma como aborda os temas e os explica. Isso a mim ajudou-me muito a perceber que aquela pessoa era a pessoa mais indicada para fazer o trajeto comigo. E eu no doutoramento quase que repliquei um bocadinho esse registro. Então o que é que eu fui fazer? Fui um bocadinho ao LinkedIn de cada um, dar aquele stalk básico, perceber que teses é que eles tinham orientado, que áreas é que eles trabalhavam, qual é que era a experiência no mercado e fui tentando encontrar quais é que eram as temáticas que cada um deles trabalhava de forma mais específica para também alinhá-las mais com aquilo que eu queria investigar. Confesso-vos que nisso eu tive imensa sorte, porque quer na tese de mestrado correu super bem e agora na tese de doutoramento também está a correr super bem. Eu sinto mesmo que eu não conhecia o meu orientador, mas olhem, não sei, foi tipo uma virtude qualquer divina que parece que depois deste stalk todo demos um match perfeito, sabem? Porque é mesmo um match, é vocês encontrarem alguém que percebe o vosso ritmo de trabalho, percebe mais ou menos aquilo em que vocês são melhores e em que são piores e que vos vai dando as ferramentas certas para vocês não se cansarem neste percurso de 3 anos, porque é mesmo muito longo e vai-vos estimulando também quando precisam desse ânimo extra. E ao mesmo tempo também é uma pessoa que vos dá nas orelhas quando vocês estão a desviar-se um bocado do percurso, quando estamos a procrastinar, quando pomos ali a tese naquele espacinho de stand-by. Mas eu acho que o papel de um bom orientador também é esse. Por isso, escolham bem um orientador e stalkem muito quem são os vossos professores antes de escolherem um orientador. E agora voltando aqui um bocadinho que vos estava a dizer do primeiro ano e de escolher bem o regime, a primeira grande dificuldade que eu acho que encontrei no doutoramento foi o primeiro ano de aulas. Para mim foi, olhem, foi terrorífico, foi sobreviver. Eu saía do trabalho todos os dias e tinha aulas todos os dias. Tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e às vezes ainda tinha sábado de manhã. Sabendo que às vezes era tipo 3 em cada 4 semanas do mês eu tinha aulas ao sábado de manhã. É só um ano, mas é super desgastante. E a dificuldade era como é que eu vou agora ter capacidade mental de estar aqui, ouvir os seminários, de participar em
conferências, palestras, o que houvesse, e o nosso cérebro estava totalmente em água. E sinto que ao mesmo tempo é um ano em que vocês estão ali com aquela pressão de quando é que eu vou começar mesmo a trabalhar na tese? Eu tive uma professora neste ano do doutoramento que uma vez disse uma coisa que eu acho que nunca mais vou esquecer, que é um doutoramento as pessoas acham que é primeiro para pessoas muito inteligentes e fazendo aqui um bocadinho a analogia, que é quase como um piloto de Fórmula 1, estão a ver? Que temos que fazer aquilo muito rápido, dar a curva, passar, ultrapassar e chegar à meta o mais rápido possível. E é completamente o contrário. Efetivamente, um doutoramento é um exame de código. Vocês têm que respeitar as regras, vocês têm que parar nos sinais, têm que avançar quando está verde, deixar passar o peão quando ele está na passadeira. E só quem respeita isso tudo e consegue ter uma condução defensiva, consegue manter o ritmo estável, é que chega até ao fim. E isso, malta, foi das coisas mais difíceis que eu tive para interiorizar, que é, não adianta, ninguém vai inventar a roda, não vamos inventar ali um tema que vai revolucionar o mundo. Por isso, mais do que querer fazer uma coisa bling bling tchanã, interessa fazer uma coisa que respeita as regras. E isso foi para mim também das maiores lições que eu tive. E ainda um bocadinho nesta temática. Houve uma dificuldade, e essa eu não vou mentir, eu não vou só falar coisas boas, nem é por estar na Fernando Pessoa que eu só vou dizer coisas boas. Há uma dificuldade que eu sinto que eu tive desde o dia 1 do doutoramento. Não, que eu tive desde o dia 0, assim é que é, no doutoramento, que foi sentir que não me levavam a sério. Eu comecei a fazer um doutoramento com 25 anos. Por um lado, tenho uma coisa muito boa que é, eu já vinha com um ritmo de licenciatura, mestrado, já sabia mais ou menos o andamento que era preciso para fazer um curso, digamos assim, mas ao mesmo tempo, o que eu senti é que, primeiro nós éramos 4 na minha turma, eu era o único português e todos eles eram mais velhos do que eu. Então havia quase como um olhar para mim do género, tipo, este miúdo é um puto. Não por parte dos meus colegas em si, mas a maior parte dos professores, eu senti muito esse olhar, digamos assim, sentir-me um bocado subestimado, sentir que não me levavam a sério por eu ser tão jovem. E eu não estou aqui a querer criticar, cada professor tem a sua metodologia, mas eu sinto que isso foi um bocadinho algo que eu fiquei a perder por ser tão jovem. Isto não quer dizer que eu não fizesse o doutoramento todo exatamente da mesma forma, eu tinha feito exatamente a mesma coisa, eu tinha tomado exatamente a mesma decisão, só que o que sinto é que se calhar se eu tivesse adiado isto 5 anos, ou talvez até 10 anos, se calhar eu iria com uma outra maturidade ou com uma outra estrutura que as pessoas me encarassem de forma diferente. Por isso, esta para mim foi a grande dificuldade, foi levarem-me a sério, foi eu sentir que estava a dizer coisas e que as pessoas me ouviam. A parte boa é que isto também foi um bocadinho uma força que eu fui ganhando, ou seja, eu sinto que isto preparou-me para, quando as pessoas não nos ouvem, então nós temos que fazer o caminho inverso. Ok, não nos ouvem aqui, então eu vou apresentar trabalho, eu vou mostrar trabalho, eu vou preparar ainda mais os seminários, eu vou levar temáticas para debatermos, eu vou levar contra-argumentos, e isso obrigou-me, essa dificuldade obrigou-me também a ser mais resiliente e mais chato no próprio processo de, pá, agora eu vou provar que eu estou ainda mais preparado e que eu trabalho tão bem como todas as outras pessoas que são mais velhas do que eu, que têm um currículo melhor, que têm mais experiência, mas eu vou trabalhar para estar ao nível delas. Depois, uma dificuldade terrível foi conjugar vida pessoal, vida social e vida académica. Tipo, 2025, já devem ter entendido isso por alguns vídeos meus, mas foi um ano que eu não gostei nada. Para terem noção, eu fui a pouquíssimos aniversários de pessoas de família, faltei a quase todos os aniversários dos meus amigos e sinto mesmo que às vezes as pessoas achavam que eu estava a ser cortes, que não queria ir, que estava a ser chunga, mas eu tinha aulas todos os santos dias. Foi um ano que eu tive que abdicar de muitas coisas que eu queria fazer e eu nem sou uma pessoa muito social. Pensava, mas isto está-me a tirar mais do que está a acrescentar. Há muitos dias em que vocês vão pensar, o que é que eu estou a fazer? Isto, basicamente, eu estou a pagar para me dar ansiedade. É difícil porque é um ano inteiro disto. E depois é difícil porque depois de termos feito uma licenciatura, um mestrado, já termos até experiência profissional, nós estamos ali a provar que nós sabemos alguma cena, sabem? Bem, e porque eu tenho que andar mais rápido, senão depois alongo muitos vídeos, mas ponto a situação. Como é que estão as coisas agora, passado um ano e pouco? Eu sinto que agora cheguei tipo ao céu, estão a ver, é tipo... É incrível, porque já não tenho as aulas, eu estou só basicamente sempre em contacto direto com o meu orientador, vamos fazendo artigos, vou adiantando a tese e vou-lhe mandando sempre alguns drafts, algumas partes e secções que eu já tenho feitas, vamos participando em congressos com os artigos que fazemos, tentando escrever e construir o máximo de conteúdo científico possível, quer para publicar, porque isto é uma coisa importante no doutoramento, é vocês irem publicando artigos, mas essencialmente está a ser um trabalho um bocado próximo e ao mesmo tempo desfasado, porque eu tenho mais autonomia, eu vou trabalhando de forma independente, vou chegando às minhas conclusões, passo depois aquilo um bocadinho quase para registro de relatório, registro de tese, e é um bocado este contacto direto para irmos trocando mensagens, irmos falando. E uma coisa mesmo engraçada deste meu orientador, e que eu sinto que ele era o orientador que eu precisava. Nós passamos a vida a falar por alto. Só para vocês terem noção, vou-vos mostrar aqui no telemóvel. Este meu orientador é tipo tal e qual eu. Imaginem, nós trabalhamos muito... Não vão ver nada, né? Ninguém vê. Olha que bom. Mas vá, como vocês estão a ver, nós trabalhamos tipo imenso à base de áudios. Áudios, textos. Mas eu sinto mesmo que é uma pessoa que me acompanha e vai fazendo este registro também, assim, menos formal comigo, sabem? E isso foi também um dos critérios que me levou
a gostar mesmo de trabalhar com ele é que o meu orientador não é excessivamente formal, não é aquele típico professor catedrático. Não, faz-me sentir tipo que me põe ao nível dele e que me deixa ter as oportunidades que eu preciso. Mas retomando, é um trabalho muito independente e por isso é que eu vos disse que o doutoramento acima de tudo é uma prova de resistência, porque é a resistência de nos mantermos no foco, mas também de sermos autónomos, ou seja, aqui não há ninguém que venha atrás de nós a dizer-nos: Miguel, estás atrasado, Miguel, tens que andar, precisas de entregar isto. Meus amigos, vocês querem fazer, fazem, não querem fazer, não fazem. Não há aqui ninguém que venha atrás de vocês. Aliás, quanto mais tempo vocês demorarem a fazer, melhor para a faculdade, porque vocês estão a pagar propinas. Por isso, assim um balanço do ponto de situação atual. Olhem, eu estou mega contente, eu já estou a escrever a tese. A minha tese é essencialmente uma mistura de questionário com análise de conteúdo, ou seja, são dois métodos bem diferentes. A parte da revisão da literatura já está feita, que era assim a parte mais monótona, mais secante, mas já está feita. Já estou a avançar com essa parte da análise de conteúdo, ou seja, já tenho o conteúdo todo, já o estou a analisar, já estou na análise estatística. O questionário ainda está a acontecer, eu não sei muito bem como é que vou descalçar aquela bota, mas vai acontecer, sabem? É este processo de ir encontrando as respostas, os melhores caminhos, respeitar as regras. Então, basicamente, é querer manter este ritmo, esta gestão. Eu acho que as coisas fazem-se. Por isso, é sempre ter essa perspectiva de dá para fazer, eu tenho é que ser organizado. Isto é uma frase, malta, que eu repito muito para mim. Tenho que ser organizado. Ora bem, outro momento que eu tinha preparado aqui para o vídeo, até porque eu acho que já está a ficar muito longo, era um momento mais de ferramentas, ou seja, quais é que foram as plataformas, os sites, softwares, as ferramentas que eu utilizei mais para me safar neste processo de doutoramento? E a resposta é óbvia, não é? ChatGPT. O ChatGPT foi, melhor, é o meu grande amigo. Tipo, é psicólogo, é colega de investigação, é revisor de artigos, é revisor de textos, secções académicas. O ChatGPT é um luxo. E não sou nada contra, não me lixem. Tipo, o ChatGPT é uma ferramenta que nos ajuda imenso. Outra que vai dar muito jeito, o Zotero ou o Mendeley. Isto aqui, olha, malta, são os vossos salvadores, basicamente, para quem faz referências bibliográficas quando estão a fazer citações. Vão ver tutoriais, vão ao TikTok procurar como é que se faz. Eu aprendi tudo à lei do aprende. Poupa-nos muito tempo a fazer referências, por isso descarreguem. Vocês só têm que pôr lá os artigos que consultam, depois extraem as referências, copiam, colam na vossa tese e ficam com aquilo num brinco, tudo nas normas que querem. Zotero, Mendeley, olhem, super importante. Eu sinto que me está a faltar algum que eu não vos estou a dizer, mas não é por... o Notion. Eu comecei o ano a usar, não este, o outro, mas eu usava muito o Notion. Só que, guess what? Eu sou de uma escola antiga e eu escrevo tudo em papel, estão a ver? Então, para mim o Notion, e é impecável, até quem trabalha mais na área do marketing utiliza muito para gestão de conteúdos, planeamento, é incrível, só que eu não consigo, eu sinto sempre que preciso tirar notas, sou de uma velha escola. Para mim os caderninhos são... a ferramenta. A seguir ao ChatGPT, eu diria que é a ferramenta que eu mais uso. Há também uma ferramenta muito fixe, que foi um dos professores que me falou aqui no doutoramento, que é o Gamma. O Gamma é tipo um PowerPoint com IA. É tipo, aquilo é incrível. Vocês conseguem gerar apresentações super dinâmicas, sem ter grande trabalho e com recurso à inteligência artificial. Ou seja, visualmente apelativa, tipo um Canva, mas um bocadinho mais seleto. Eu fiz meus trabalhos no Gamma e gostei muito da experiência. Só que, pronto, olhem, a versão paga é melhor, obviamente, né? Sinto também poder falar das VPNs, porque olhem, a VPN é uma coisa importantíssima. E o que é a VPN para falar de uma forma assim rápida, para não tornar o vídeo mais entediante do que ele já está a ser? A VPN basicamente é um apoio que vocês têm no computador para poderem navegar nos sites e nos repositórios académicos sem limitações. Por isso, se não sabem muito bem o que é, perguntem nos serviços académicos da vossa faculdade. Isto dá imenso jeito para os vossos computadores em casa, os computadores pessoais, porque vocês na faculdade podem aceder a todos os repositórios de forma ilimitada, mas às vezes em casa temos restrições, eles são bloqueados. Aquilo tem um nome, acho que são IPs institucionais. Desculpem, eu sou muito fraco a tecnologia. Aquilo tem tipo um IP específico por cada instituição de ensino, só que depois quando estamos em casa isso não acontece. Por isso, falem com os serviços académicos, vocês conseguem pôr uma ferramenta tipo um programa no vosso computador para ter acesso à VPN da faculdade a partir de casa. Eu utilizo muito para poder consultar artigos e não ter esse limite depois de leitura. As VPNs são úteis. Depois, há assim mais aqueles básicos, não é? Tipo, imaginem, Google Drive, meu melhor amigo, tudo o que é secções ou capítulos que eu vou escrevendo da tese, pá, eu espeto com tudo nos Google Docs, que fica online, sei que não vou perder, sei que não tenho que estar a criar 500 mil versões, onde quer que eu esteja posso aceder, por isso o Google Drive também é assim um bestie. E na verdade eu acho que em ferramentas era mais ou menos isto que eu vos queria falar, não há assim... nada. Como já devem ter percebido, eu sou assim um bocadinho de uma velha escola, então eu mantenho-me nos básicos, estão a ver? Mas para mim isto tem resultado, e é como vos disse no início, isto é uma experiência muito pessoal, muito única. Há malta que se calhar é muito mais tipo desenvolvida tecnologicamente e conseguiria-vos dar aqui referências de programas e cenas mega úteis. Olhem, não é propriamente o meu caso. Eu sinto que com estas ferramentas eu consigo fazer tudo o que preciso e vou-me ajustando imenso. Mas se descobrirem alguma que esteja a bombar, que vos esteja a dar muito jeito numa licenciatura, num mestrado ou até num doutoramento, pá, digam aí nos comentários, porque malta, eu estou sedento por dicas, porque nos comentários dá sempre jeito. Ajudamos uns aos outros. É para isso que servem estas plataformas digitais. E pronto, olha, chegamos à parte do vídeo que eu mais odeio, não é? Fomos sérios até agora, tivemos aqui neste registro
mais monocórdico, mais sério, mas espero mesmo que este vídeo vos tenha ajudado. Se estão num processo de escolha de doutoramento, se estão até num processo de escolha de licenciatura ou mestrado, acho que o mais importante de tudo é, como vos disse, procurem, vejam se está adequado convosco, se faz sentido para vocês, está alinhado com os vossos objetivos, mas acima de tudo espero que o vídeo vos tenha ajudado com algumas ferramentas, com algumas dicas. E já ia fechar sem dizer uma coisa, o mais importante de tudo é manterem este equilíbrio entre sanidade e arder no lodo. Olhem, na verdade é seguir aquela máxima, inspirem e não pirem, porque isto tem que se lhe diga. Bem, olhem, sendo assim vou fazer como nos tribunais, né? Se ninguém tem nada a dizer, se não há objeções, dou oportunidade à sessão. E olhem, encontramos-nos no próximo vídeo. Boa sorte se este for o vosso processo. E até uma próxima! Isto mesmo giro agora para fechar era fazer outra vez aquele jogo, tipo duas câmaras, estão a ver, tipo... E pronto, vamos embora. Não, mas agora a sério, vamos mesmo. Agora a sério, vou mesmo embora.